Meus amigos, Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha, passando hoje aqui para mostrar para vocês alguns exemplares de plantas que estão começando aí o processo de florescimento, nesse início de safra e entre safra para todos nós que estamos aqui no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. Se esse assunto, se esse tema interessar você, eu quero te convidar para participar com a gente, que vai ser muito legal. Roda a vinheta aí. Pessoal, hoje eu estou aqui em Minas, na nossa propriedade rural, no sítio apiário Toca dos Boacos. Estou aqui com o Armindo pai, com a mamãe Cléo. A gente está aqui passando esses dias aqui, vendo algumas coisas aqui relacionadas ao sítio e ao próprio apiário, as abelhas, porque aqui também nós estamos no processo de preparação das colmeias aqui para a safra. E dessa maneira, eu não podia perder a oportunidade para poder mostrar para vocês as plantas que estão aqui no início de florescimento, nesse início de safra do segundo semestre. Eu quero mostrar aqui atrás para vocês uma planta que vocês conhecem bem, que é a astrapeia. Pode notar como é que é a astrapeia. Eu vou estar mostrando cenas aí para vocês, também da astrapeia, a abelha junto da flor, a estrutura floral. E a gente vai falar um pouquinho não só dela, mas também de outras plantas que estão aqui prontas para poder abrir o florescimento e que de repente elas estão presentes aí também na sua região. Só para vocês terem uma ideia, aqui a Toca dos Boacos, ela está situada aqui no entorno de Belo Horizonte. É uma região que ela é basicamente de cerrado e de transição de cerrado para a Mata Atlântica, e é onde a gente encontra uma variedade de plantas muito grande. O clima aqui, ele é um clima que tem uma intensidade de frio muito elevada. Para vocês terem uma ideia, hoje nós amanhecemos aqui no sítio com 11 graus de temperatura, estava muito frio. E hoje o tempo está nublado, o dia está nublado, as abelhas estão até trabalhando pouco, porque o clima está frio. Hoje a gente está aqui com a média de 15 e 16 graus de temperatura ao longo de todo o dia aqui no sítio. Então isso acaba prejudicando um pouco o trabalho das abelhas na natureza. Mas isso é normal, todo esse clima, todo esse tempo, toda essa temperatura, por quê? Porque é a época do calendário. O calendário, dentro daquilo que a gente observa em termos de temperatura, a época de fato que esfria é agora. É o mês de maio, é o mês de junho, até meados do dia 10 de julho a gente enfrenta muito frio aqui, né? E isso, é claro, determina um comportamento de quê? Apenas de desenvolvimento das plantas, desenvolvimento dos botões florais, preparando as plantas para o florescimento que vai acontecer ali meados do dia 10 do dia 15 de julho. Quando a gente mostra aqui a astrapeia para vocês, isso aqui são árvores de astrapeia que a gente tem aqui plantadas dentro da Toca dos Boacos. Eu vou mostrar outras também para vocês. Isso aqui já é uma árvore já de mais ou menos 8 anos de idade. Ela já é uma árvore grande, né? já bem desenvolvida, né? Ela tem folhas muito grandes, galhos muito grandes, e ela dá um teor de florescimento muito elevado, né? O tronco dela já é um tronco considerável, já é uma árvore adulta mesmo, né? A gente não pode esquecer da astrapeia, que ela é uma planta que ela é da família das dalbergias, tá? A mesma dalbergia castophilum, que produz a própolis vermelha, a astrapeia, ela é prima da dalbergia castophilum. Ela também é uma dalbergia, né? E essa dalbergia, ela não produz própolis vermelha. Ninguém vai pensar que pelo fato da dalbergia castophilum produzir própolis vermelha no litoral, que ela vai produzir própolis vermelha aqui. Ela não produz própolis, ela não dá resina. O que ela dá realmente é néctar, néctar floral, e que a abelha coleta na flor. Você pode perceber aqui, ó, nas flores que estão aqui atrás de mim, que são estruturas florais muito grandes. Na realidade, elas são inflorescências. Cada inflorescência dessa, a gente encontra ali em torno de 200, 300, 400 flores em uma inflorescência. É tão pesada essa inflorescência que quando daqui 5, 6 da manhã, que está aquele dia ainda bastante nevoado, que está aquele dia ainda bastante com muito sereno da madrugada, quando a gente pega essa estrutura floral e que a gente balança ela na mão, o néctar pinga na mão. A gente lambe a mão, sente o gosto do néctar na mão.
Isso é uma característica da Dalbergia, no caso aqui da Astrapeia, né? A Astrapeia, ela tem esse desenvolvimento e ela dá muita flor. O período de florescimento dela é maio, junho e se estende entrando aí até meados do dia 10, 15 de julho. É a época que a gente encontra aqui as árvores de Astrapeia muito desenvolvidas do ponto de vista da floração. Então essa é a característica dela. Como ela tem muito néctar, e o néctar dela é muito cheiroso, a gente encontra a visitação das abelhas o dia inteiro, praticamente. Das 6 da manhã, quando o sol nasce, até as 6 da tarde, quando o sol se põe, a Astrapeia a gente encontra a visitação de apis nela. Só apis? Não. A gente encontra a visitação de abelha com ferrão e encontra a visitação de abelha sem ferrão. Então é comum a gente encontrar aqui, tá aqui a apis visitando, tá a abelha com ferrão visitando, a gente encontra a jataí, de vez em quando chega uma irapuá junto, de vez em quando chega uma abelha limão junto, de vez em quando chega uma uruçu junto, de vez em quando chega uma mandaguari. A gente vê essas abelhas aqui nas flores da Astrapeia, então é característica da planta, né? Essa planta fornece uma quantidade grande de néctar, grande. Se você tiver aí na sua propriedade rural a possibilidade de você fazer um plantio aí de pelo menos uns 2, 3 alqueires de Astrapeia na sua propriedade, você vai estar suprindo muito néctar para a abelha em um período que normalmente a abelha passa fome, que é o período ali do início da entre-safra, né? Perdão, do final da entre-safra, né? Nós estamos no período pré-safra. Ou seja, a abelha veio de um período de fome, quando terminou a chuva ali, quando terminou ali as floradas ali meados de outubro, novembro do ano passado, ela veio aí de um período de 4, 5 meses aí de fome, e agora nesse período pré-safra, a Astrapeia floresce exatamente nessa época. Então é importante você estar fazendo esse acompanhamento e estar fazendo o plantio dessa árvore aí, que ela vai suprir muito as suas abelhas aí no que diz respeito a fornecimento de néctar nessa época, tá bom? Pessoal, a outra planta que eu quero falar para vocês agora é essa que está aqui atrás de mim. Ela ainda não está florida. Se você observar, tá só os botões dela, que é o açapeixe. O açapeixe em toda essa área aqui da região centro-sul de Minas, saindo aqui para o Triângulo Mineiro, saindo aqui para o norte de Minas, saindo para o leste mineiro, o açapeixe ele domina essa região. E o açapeixe aqui, diferente do centro-oeste, a gente que está aí em Goiás, que tem aí a presença também do açapeixe, o açapeixe aí, ele não tem uma intensidade nectarífera tão alta, tá? A abelha ela visita o açapeixe, mas em termos de uma composição ali, da gente ter uma oferta de néctar elevada, o açapeixe ele não é uma planta muito boa aí no centro-oeste não. Mas quando a gente pensa aqui em termos de Minas, em termos do interior de São Paulo, em termos da região serrana do Rio, em termos da região serrana do Espírito Santo, o açapeixe ele já é uma planta muito interessante do apicultor ele desenvolver. O açapeixe é mato, pessoal. O açapeixe não é planta que você vai plantar. O açapeixe ele desenvolve no meio das áreas, no meio dos terrenos, no meio das vegetações, e ele nasce por semente, ele é praga, né? Tanto é que a maior briga que a gente tem é exatamente não deixar os donos de sítio, os donos de fazenda, eles saírem cortando os pés de açapeixe, porque encontra açapeixe nessa época, eles vêm com a foice, eles vêm ali com a roçadeira elétrica e cortam o açapeixe inteiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu descer aqui o tronco dele, só mostrar aqui para vocês os botões todos dele aqui, ó, que já estão aqui bem desenvolvidos. Deixa eu pegar um galho aqui bem desenvolvido aqui, ó. Deixa eu quebrar um galinho aqui com os botões aqui, ó. Tem muito, não tem problema eu quebrar um para mostrar para vocês. Então tá aqui o açapeixe aqui, ó. Tudo isso são os botões em desenvolvimento, estão vendo? Isso aqui abre uma quantidade gigantesca de flor. A gente vindo agora de Goiás aqui para a Toca dos Buacos, de lá de Goiás aqui para Minas, o que a gente mais observou na beira de estrada foi um desenvolvimento acima do normal do açapeixe. O açapeixe está presente e desenvolveu com muita intensidade no meio da vegetação. Os troncos do açapeixe estão muito crescidos, os botões do açapeixe estão muito desenvolvidos. E isso aqui, ó, dentro de mais 10 dias, 15 dias, eu acredito que já vai estar abrindo flor. E isso aqui vai estar abrindo com uma quantidade muito grande de néctar. O açapeixe ele é uma planta muito dependente de chuva, né? E o que mais nós tivemos aqui em Minas, assim como aí em Goiás esse ano, foi um ano de muita chuva, foi um ano que choveu bastante. A gente está aí com um índice de umidade no solo ainda muito elevado. Basta vocês olharem a mata que está aqui atrás de mim, ó, as matas estão verdes ainda. Em condições normais,
as folhas dessas árvores já teriam caído. Por quê? Porque a gente já estaria já com um clima muito seco. Mas na realidade nós tivemos chuvas até meados de maio, que choveu bastante, não foram chuvas intermitentes, foram chuvas ali contínuas, que mantiveram o solo muito úmido. Quando a gente olha aqui no sudeste brasileiro, que a gente olha os estados do centro-oeste brasileiro, que a gente vê aí o Mato Grosso, que a gente vê Goiás, que a gente vê o Mato Grosso do Sul, assim como aqui em Minas, o norte de Minas, o Espírito Santo, São Paulo, o solo está úmido. Vocês podem olhar que se você cavar a terra 1 metro para dentro da terra, a terra está molhada, né? A terra está úmida. E isso é muito bom, por quê? Porque isso provoca um desenvolvimento realmente muito grande das plantas. E quando abrir a florada, o néctar vai vir com muita intensidade. Então você tem que estar atento nisso aí, observar aí as vegetações da sua região, observar o açapeixe aí, que você vai encontrar realmente uma produção forte de néctar esse ano. Pessoal, o açapeixe é semente. Depois que ele soltar o florescimento dele, aquela flor ela seca, ela gera sementes e ela forma como se fosse uma esponjinha, né? Você coleta ali aquela esponjinha, né? Aquela semente no meio daquele algodão, e aí depois você espalha no seu terreno. Ele nasce com uma facilidade tremenda, não tem nenhuma dificuldade para poder desenvolver, para poder nascer, e você vai estar tendo aí o açapeixe na sua propriedade. Ah, Armino, mas eu estou no centro-oeste, você falou que o açapeixe aqui é fraco. É verdade, o açapeixe no centro-oeste é fraco, mas não é por conta disso que você vai desprezar. Então você vai plantar o açapeixe aí sim, ele floresce antes do cipaúva, né? Ele floresce antes do cipaúva, então ele já vai dar uma carga ali de crescimento nas colmeias. Você que está encerrando as colmeias, de preparação das suas colmeias no manejo pré-safra, o açapeixe ele já chega florescendo no final do manejo pré-safra e ele dá aquele reforço final na colônia, preparando a colônia para a safra de mel, tá bom? Então não desperdice essa planta aí não, que essa planta vai ser importante aí para você. Meus amigos, a outra planta que eu quero comentar com vocês aqui agora é essa que está aqui atrás de mim, ó, subido nesse tronco aqui de árvore, que é o amor agarradinho. Ué, Armino, mas peraí, isso aí não é amor agarradinho? O amor agarradinho que eu conheço, a flor dele é uma flor rosa, uma flor vermelha. Meus amigos, o amor agarradinho tem flor branca, tem flor alaranjada, tem flor vermelha, tem flor rosada. Esse aqui é o amor agarradinho da cor branca. Vocês podem ver aqui a estrutura da flor dele, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, mas tem as flores dele aqui acima, as flores dele são brancas. E ele dá flor das 6 da manhã às 6 da tarde, durante 10 meses do ano. Isso aqui é uma planta que desenvolve na forma de um parreiral. Você pode ver que ele está subindo aqui o tronco da árvore, com o objetivo de pegar a copa da árvore lá em cima. Isso aqui é uma árvore de ipê, que por sinal está preparando o florescimento também. Mas se eu quisesse passar aqui um giral igual de chuchu, né? O amor agarradinho iria espalhar nesse giral. E ele espalhando nesse giral, a abelha está visitando as flores aqui, coletando néctar, praticamente o dia inteiro. O dia inteiro você vai estar coletando, vendo a abelha, visitando a flor, coletando néctar e levando o néctar para dentro da colmeia. Ele também é fonte de pólen, tá? Você não pode perder isso de vez, de oportunidade de você ter uma planta que vai fornecer néctar e pólen para a abelha. Dentro da safra do mel ele vai estar florido, fora da safra do mel ele vai estar florido, durante praticamente o período de 10 meses do ano, você vai ter aí o amor agarradinho florescendo. O amor agarradinho é por semente, pessoal. Você vai preparar um saquinho com uma terra boa, uma terra bem nutrida, né? Você vai colocar a semente no fundo dele e aguar diariamente. No espaço ali de 15, 20 dias até 30 dias, você vai observar a germinação da semente. Quando essa semente germinar, que ele começar a soltar as folhas, o desenvolvimento dele é bem rápido, você vai colocar uma varetazinha de bambu dentro do saquinho para ele começar o crescimento dele enrolando no bambu, tá? Você vai ver que ele vai crescer bastante. É uma planta que tem muito problema com formiga cortadeira, que como a folha dela é uma folha bastante saborosa para a formiga vem e destrói o amor agarradinho. Então você tem que ter um cuidado para poder eliminar ninho de formiga aí, para não acometer as suas plantas aí de amor agarradinho. Essa planta tem uma outra característica, ela cria um rizoma na terra, uma batata na terra. Quando ela cria essa batata na terra, o amor agarradinho ele tem uma característica que ele passa a sobreviver em ambientes com pouca umidade. Então o que a gente observa? Os anos que chove pouco, os anos que tem o índice pluviométrico abaixo da média, às vezes até secas prolongadas, o amor agarradinho ele permanece verde e permanece florindo. Então ele é uma planta que para regiões secas ele vai atender muito bem e vai ter um desenvolvimento muito bom e uma sobrevida muito boa.
Então não perca de vista essa planta não, que ela vai ser fundamental para o seu trabalho aí, junto às suas abelhas no fornecimento de néctar e pólen. Meus amigos, a outra planta que eu quero trabalhar aqui com vocês é sobre o cosmos amarelo, que é esse aqui que está aqui atrás de mim, né? Com bastante floração. Na realidade, já está na época do final da floração dele. Ele vai dar florescimento meados aqui de novembro, dezembro, janeiro. A partir aí da germinação das sementes que ele deixa no ambiente, a planta desenvolve, cresce, solta muitas folhas, solta os botões florais e logo depois já libera a flor. Ele dá floração no período de entre-safra aqui para as abelhas, no período de fome para as abelhas, é a época que elas vão estar soltando muita flor e muito pólen. Ele é uma fonte muito rica de pólen para as abelhas e que vai favorecer muito a manutenção dos enxames no período de fome. Ele não é uma planta resistente à seca, ele precisa ter um solo úmido, precisa ter umidade, precisa ter chuva para o pleno desenvolvimento dele. Mas mesmo agora que já passou a época dele de floração, isso aqui são os resquícios já de plantas que brotam, ele é considerado uma planta também, uma praga, ele é considerado um mato, né? Ele nasce aqui no meio da propriedade, no meio da área de cultivo, e a abelha visita a flor aqui direto. Mas ele na época aqui de florescimento, meados de novembro, dezembro e janeiro, quando chove e que as sementes fazem uma brotação muito boa, ele dá a condição de um florescimento que toda essa área nossa de cultivo aqui da Toca dos Boacos, ela fica totalmente dominada pelo cosmos amarelo. É um carnaval que as abelhas fazem. E é uma fonte de pólen muito boa. Para vocês terem uma ideia, você plantar aí uma área de mais ou menos aí 2, 3 alqueires no entorno do apiário do cosmos amarelo, ele vai fornecer para você uma quantidade de até 200, 300 gramas de pólen por dia. Então é uma planta muito boa, uma planta muito rica em pólen, uma planta muito rica em proteína, muito rica em sais minerais, em aminoácidos para as abelhas. E aí você deve realmente pautar no sentido de conseguir sementes dela para você efetuar o plantio aí na sua propriedade. Eu tenho mais ou menos lá na Companhia da Abelha, eu tenho mais ou menos 1 quilo de semente de cosmos amarelo. 1 quilo. Dá para você plantar tranquilamente em torno aí de 5, 6 alqueires dessa planta, tá? Espalhar muito. Então você tendo a oportunidade de ir lá na Companhia da Abelha, eu presenteio você com um pouquinho dessa semente. Não dá para mandar pelo correio porque fica muito caro para você. E é uma planta que você consegue semente dela facilmente na sua região, porque como eu falei, é praga, é mato, tá? E aí você consegue semente dela, você colhe essas sementes dela ali dos estames das plantas e joga essa semente na sua propriedade rural. Um pouquinho que você jogar, ela é uma vegetação invasora, ela é uma vegetação pioneira, ela é uma vegetação que espalha com muita facilidade, tem um grau de germinação da semente muito intenso e que as abelhas vão estar visitando ali, coletando néctar, coletando pólen, numa época que a abelha tem muita necessidade realmente dessa proteína para a sobrevivência dela, tá bom? Pessoal, uma outra planta que é muito comum nessa época aqui no sudeste e centro-oeste brasileiro é o cipó de São João, que é essa flor alaranjada que vocês estão vendo. Ela desenvolve exatamente nas épocas aí de festa junina, meados de maio, junho e julho. E ela é uma planta que ela é prima do cipó-uva, ela é da mesma família do cipó-uva em termos de origem botânica. E é uma planta que a abelha visita demais, e ela dá florescimento na mesma época que a astrapeia, e a abelha vai estar visitando aí também para você implementar. Você coleta a semente dela, vocês devem estar vendo aí, muita gente que passa em rodovias, vendo aí o cipó de São João espalhado, e vocês podem estar coletando depois, na hora que essa flor secar, coletar as sementes dela e levar para dentro das propriedades de vocês e plantar junto dos pés de árvore. Vocês estão vendo aqui que tem um pé de açapeixe na frente. Aqui, ó. Esse aqui ainda não soltou o botão, mas o cipó de São João que está atrás dele está usando exatamente da estrutura do açapeixe para poder subir, para poder crescer, para poder soltar as galhas dele e aproveitar todo o ambiente de sol que está em volta aqui, né? Então você aproveitar uma planta muito boa também, com uma fonte de néctar muito alta. Ela não dá muito pólen não, tá bom? Mas ela é uma planta que dá um volume de néctar grande para você aproveitar aí dentro da sua propriedade, tá bom? Meus amigos, eu quero mostrar para vocês agora aqui no sítio, olha como é que está aqui o cipó-uva. Cipó-uva que está todo carregado de botões. Eu vou fazer um giro rapidinho aqui, ó, só para mostrar para vocês o quanto que isso aqui está carregado de botões. Olha só, olha esse canto aqui, como é que isso aqui está forrado de botão de cipó-uva.
O cipa-uva ainda não está aberto, o cipa-uva ele vai estar abrindo. Aqui ele já está começando a querer soltar um florescimentozinho, mas de maneira geral ele está para poder abrir florada, né? Mas eu queria mostrar para vocês, porque aqui está um detalhe interessante, olha aqui. Aqui eu tenho aqui o cipa-uva aqui na frente, e ali atrás está um pezão de açapeixe todo abotoado. Então a gente tem aqui açapeixe todo abotoado e a gente tem aqui o cipa-uva todo abotoado. Pessoal, quando chega a florada é isso aqui que vocês estão vendo. Para a gente que está no sudeste, que está no centro-oeste, que está em parte da região norte, que pega também o oeste da Bahia, que pega também parte aí do Tocantins, que pega aí o sul do Maranhão, o que mais vocês vão ver agora é o quê? É ver esse tipo de florescimento todo abotoado. Mas Armindo, você está mostrando planta abotoada? É, pessoal, porque o apicultor tem que ter essa visão, olhar a natureza e pegar aqui uma raminha de cipa-uva e ele perceber a partir dessa raminha de cipa-uva como que está o desenvolvimento do botão, como que está o desenvolvimento da planta, como que está o desenvolvimento das estruturas florais, que quando isso aqui abrir, vai virar muito néctar. Quando a gente olha, por exemplo, para um pedaço desse aqui, que eu estava rodando aqui no sítio, e que eu vi aqui o cipa-uva, e que eu vi o açapeixe atrás carregado, eu falo assim, eu tenho que filmar e mostrar para a turma. Porque é sensacional, pessoal, a gente vê toda essa riqueza da natureza, todo esse verde que vocês estão percebendo aqui no sítio, toda essa natureza que a gente preservou aqui durante 40 anos, isso aqui hoje ser transformado em mel, transformado em própolis, transformado em pólen. Então realmente vocês não podem perder de vista as possibilidades que vocês têm de transformar as propriedades rurais de vocês em propriedades verdes, em propriedades com extrema condição de produção de mel muito elevada, tá bom? Hoje eu estou deixando para vocês esse cipa-uva e estou deixando para vocês esse açapeixe para determinar para vocês o seguinte, tudo leva a crer que teremos uma grande safra de mel. Os desenvolvimentos dos botões florais estão ocorrendo a contento, tanto do açapeixe, quanto do cipa-uva, quanto da aroeira, quanto de todas as plantas que compõem o sudeste e o centro-oeste brasileiro, que compõem o cerrado brasileiro. Então vocês realmente não perderem a oportunidade de aproveitar essa grande safra de mel. Tudo leva a crer que será uma grande safra de mel, a não ser que a gente tenha aí uma reviravolta em termos ambientais nos próximos 15 a 20 dias que denotem aí um fracasso das floradas, o que eu não acredito pelo desenvolvimento que a gente está vendo das plantas. Então isso é algo realmente sensacional que vocês têm que levar para a propriedade de vocês, tá bom? Meus amigos, o importante que vocês precisam realmente estar fazendo na propriedade de vocês é estar o tempo todo reflorestando. Ah, Armindo, mas minha área é pequenininha. Minha área é só meio alqueire, é só um alqueire. Será que justifica eu fazer todo um plantio visando aí um aproveitamento disso para a apicultura? É claro, meu amigo. A sua área de meio alqueire, de um alqueire, ela faz parte de todo o contexto de um raio de 1,5 km onde a abelha trabalha. Ela não vai ficar parada aí na sua propriedade. Ela não vai ficar parada aí aonde ela está sendo estabelecida na sua propriedade. A sua área, ela faz parte de uma macro-região que a abelha trabalha. Mas a abelha, você não pode esquecer que ela está indo junto aí daquilo que está mais próximo do apiário. Se ela tem um botão floral perto da sua propriedade e tem outro botão floral a 1,5 km, qual que ela vai dar preferência? É claro que ela vai dar preferência ao que está próximo. Então você aproveitar a sua propriedade rural, que tem aí meio hectare, 1 hectare, meio alqueire, um alqueire, você constituir isso como uma área verde, como uma área aproveitável para a abelha, isso é essencial. Você que tem a sua propriedade rural, que não está sabendo o que fazer com ela, ou de repente é uma propriedade que não está te rendendo nada, que não está trazendo tudo aquilo que ela poderia trazer para você, eu convido que você faça um estudo sobre os conceitos de agrofloresta, que tem aí permeado o meio agropecuário nacional de um tempo para cá. As pessoas não estão mais apenas com a ideia de montar áreas de monocultura, vamos plantar tudo soja, ou vamos plantar tudo cana, ou vão plantar tudo café. O que a gente tem visto é o que é? No meio da floresta, você abrir sucos no meio da floresta, onde você entra ali com os cultivos de plantas para você poder fazer a produção de frutos, a produção de grãos, a produção de hortaliças, mas tudo com o conceito da floresta, o conceito da agrofloresta. E a apicultura, ela entra como atividade essencial
em um conceito de agrofloresta. Então você estabelecer todo esse processo para a sua propriedade, você que tem o seu meio alqueire, o seu 1 alqueire, ou mesmo você que tem um volume maior de terra, de repente aí 200, 300, 500, 800 alqueires de terra, como a gente já mostrou em vários vídeos, vários modelos de fazenda, que tem transformado as suas propriedades rurais em propriedades rurais com conceito de agrofloresta e colocando a apicultura, colocando a abelha como animal que vai promover esse processo de polinização na propriedade. Então isso é essencial. A gente está aqui agora em pleno mês de junho para julho, hoje já é dia 29 de junho, a gente está caminhando já para o final do mês de junho, entrando julho. Vocês viram que todas as plantas que a gente mostrou, elas estão com muitos botões florais, outras já estão floridas, como é o caso da astrapeia, que é a planta que domina aqui nessa região. Mas quando entrar meados do dia 5, dia 10, dia 15 de julho, aí o açapeixe abre para valer, o cipaúva abre para valer e a abelha vai transformar tudo aquilo em mel. Você que está aí fazendo o seu manejo pré-safra, estando aqui no Sudeste, Centro-Oeste, parte da região Norte do Brasil, de acordo com o calendário apícola que a gente já disponibilizou para vocês e que clareou qual que é a época do manejo pré-safra, você está no finzinho do manejo pré-safra. Então agora é aquele momento de você dar o arranque final nas colmeias. E o arranque você faz a partir do processo de alimentação. Lembrando que a alimentação não é o único manejo que você faz dentro do manejo pré-safra. Já tem que ter sido antecedido a troca de favos velhos, já tem que ter sido antecedido a troca de rainhas esgotadas e você deixar aí a sua colmeia realmente pronta para poder constituir agora um grande volume de produção de mel. Então faça as revisões na colmeias, veja se as colmeias não estão puxando eventuais realeiras. É comum agora, já nesse final de período pré-safra, já adentrando o período da safra e também do cio das abelhas, que algumas colônias comecem a puxar realeiras, mesmo tendo rainha, mesmo tendo postura, e aí ele elimina essas realeiras. Você sabe que a rainha está lá, sabe que a rainha está botando. Certificou através da postura de cria nova que está tudo ok com a colmeia. Se ela está puxando realeira, é porque ela está tendo uma tendência de quê? De multiplicar, de enxamear. Elimina essas realeiras para você poder equilibrar a sua colônia. Quando você abrir melgueira dentro de 10, 15 dias, você certifica de colocar a tela excluidora naquelas que eventualmente você estiver vendo muito filhote, porque se você entrar na melgueira, a rainha ela vai botar na melgueira, então você colocar a tela excluidora e você fazer um acompanhamento realmente nesses primeiros 10, 15 dias do volume de mel que vai entrar nas melgueiras, tá? Se a florada vier a contento como está prometendo vir, você que fez o manejo pré-safra, você que alimentou adequadamente, você que preparou sua colmeia, você que trocou os favos velhos, que trocou a rainha, que entrou a alimentação equilibrada a partir disso para a colônia ter o desenvolvimento, você pode apostar que vai vir uma grande florada. 50% do trabalho é seu, você já fez. Os outros 50% agora é da Mãe Natureza, é de Deus Pai Todo-Poderoso, que vai determinar a partir do clima, do tempo, da pluviometria, como que vai ser o comportamento aí da natureza com esse fornecimento grande de flores para as abelhas transformarem em mel. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu quero que vocês deem o seu like aqui, se você gostou aí desse vídeo bacana que a gente fez aqui na Toca dos Buacos, mostrando a nossa propriedade aqui em Minas, que é uma propriedade toda verde, é uma propriedade integralmente verde, a gente aqui não mexe com nenhuma cultura, é tudo voltado realmente para a abelha e para a apicultura, e o que viabiliza todas as nossas atividades aqui na Toca dos Buacos é a apicultura, é a abelha. É a produção do mel, é a produção da própolis verde, que aqui é a região de produção de própolis verde. Então se você gostou, dá seu like aqui. Se você não assinou o nosso canal ainda, assina o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Participa com a gente no grupo do Telegram, que é o grupo que você tem a possibilidade, a oportunidade de ter ali uma consultoria presencial comigo, com vocês no grupo, eu tirando todas as dúvidas de vocês no grupo. Já é um grupo que já passou de 2.100 membros e está crescendo a cada dia. Então convido você a participar com a gente, estar com a gente firme em todo esse trabalho do mundo da apicultura, tá bom, pessoal? Um fraterno abraço a todos, vamos nos falando e até breve. Valeu!